Graça e paz, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. Alegria poder, nesta semana e nesse dia de Natal, poder trazer uma mensagem de Natal ao nosso coração. E nesta noite nós teremos a oportunidade de mais uma vez olhar o texto bíblico e ver a grande obra, maravilha, revelação do amor de Deus se concretizando no nascimento de Jesus, no ministério de Jesus. Então é sem dúvida nenhuma motivo de grande alegria celebrarmos o Natal. Nós vamos orar, ler o texto bíblico e vamos então refletir na palavra de Deus e ver o que o Senhor mais uma vez tem a nos acrescentar, revelar ao nosso coração nesse tempo de celebração do Natal. Oremos. Pai Santo, querido, amado, rendemos graças, louvor e adoração ao Teu nome, pois só Tu és digno de adoração. E o nosso coração se alegra porque mais uma vez estamos celebrando o nascimento de Jesus, o Verbo que se fez carne, a Tua presença especial, Emmanuel, entre nós, para revelar a Tua vontade, o Teu querer, o Teu amor salvador. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, que a Tua palavra seja sempre fonte de inspiração, de edificação, conforto, consolo e também de celebração, de ação de graças por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor sempre e a cada manhã faz às nossas vidas, a nós que somos filhos e filhas e também a toda a humanidade. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ler dois textos, um deles está em Isaías e o outro em Mateus. Na verdade, Isaías é a profecia anunciando o nascimento de Jesus e Mateus quando então essa profecia se concretiza. Isaías 7, o verso 14. 7:14 diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. E aí então Mateus, capítulo 1, verso 23, diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Palavras do Senhor ao nosso coração, palavra do Senhor que se torna real, concreta. Ele é fiel e cumpre com a sua promessa, com a sua profecia. Natal. No Natal, muitas pessoas se preocupam em enfeitar as suas casas, principalmente com luzes. Em alguns bairros de São Paulo e algumas cidades do Brasil e do interior, nós acompanhamos, eles fazem inclusive festivais para premiar aquelas casas que se enfeitam, as famílias e as pessoas que enfeitam as suas casas com luzes, os jardins e etc. E sem dúvida nenhuma é uma coisa assim maravilhosa, né? Tem umas coisas belíssimas que vão apresentando. Eu pessoalmente considero que a cidade fica bonita, toda iluminada, né? Toda enfeitada. E a gente percebe que as pessoas querem, né, manifestar aí e celebrar o Natal de Jesus enfeitando as suas casas, enfeitando a fachada das casas, etc. E isso é muito bonito, fica muito bonito realmente. Os shopping centers então fazem aquelas representações temáticas variadas todos os anos,
As pessoas gostam de ir no shopping para tirar fotos e tal, e investem realmente para que as pessoas possam celebrar o Natal. E os shoppings também ficam muito bonitos, né? Enfeites e decorações são também maravilhosas. São representações da tradição americana, tradição inglesa, europeia, minimalista, temáticas. Eu me lembro de uma época, ficou muito forte, estava muito forte, uma campanha para se utilizar os materiais recicláveis. Teve cidade, teve muitos lugares que investiram, né, para que as decorações fossem feitas com material reciclável. E foi também uma coisa muito legal. Teve assim representações e enfeites realmente significativos, né? O ser humano é bastante criativo e teve isso também. E aí a gente vê essas representações todas maravilhosas. Eu particularmente gosto muito do presépio, né? Acho e às vezes a gente vê alguns presépios que são belíssimos, né? Eu gosto muito também assim, alguns presépios que eu venho acompanhando há algum tempo já, os presépios rústicos, né? São bem feitos, bem elaborados, e a gente tem uma variações, né, de manifestações aí, de representações do Natal diversas, e a gente vai acompanhando isso, né? São enfeites, são encenações, são representações, são as cantatas, né? As igrejas e os corais preparam cantatas maravilhosas, né? Sem dúvida nenhuma são impressionantes as festas, pessoas que celebram e que fazem festas assim, né? Festas maravilhosas, festas bem ceias fartas, mesa bonita, enfeitada, né? Celebrações que realmente impressionam. Agora, diante dessas manifestações todas, não quero julgar as manifestações, mas trazer a nossa reflexão, um questionamento aí, né? Diante dessas manifestações todas de reconhecimento do Natal, de celebração do Natal, quero convidá-lo a fazer uma reflexão, e essa reflexão tem como uma pergunta inicial, que é o seguinte: o que é mais importante no Natal? O que é mais importante no Natal? E aí, diante dessa questão, eu quero fazer uma dinâmica com você e fazer com que a gente imagine uma situação para ajudar a entender encontrar respostas a essa pergunta. Quero convidá-lo a imaginar uma cena de Natal que mais agradaria o seu coração, que mais lhe encantaria, o que mais você gosta. E você tem todas as condições de montar então essa encenação. O que você faria, né? Imagina isso. Você montando, né? Eu, como gosto do presépio, né? Montando um presépio e tal. Todas as peças, todas as representações, tendo todas as possibilidades de seguir as tradições, né? E tal. E aí então eu vou montando isso tudo, e imaginando isso tudo e montando isso na minha cabeça, e assim, a partir do momento que você imaginou, que você montou essa grande representação do Natal, com todos os enfeites, luzes, estrelas, árvores de Natal, né, rena, Papai Noel, e você colocou tudo aquilo que era possível e você montou essa encenação, eu quero convidá-lo agora, você a desconstruir toda esta encenação, você desconstruir toda essa representação que você fez, bonita, bela. Eu quero convidá-lo então a você a desconstruir, mas fazendo da seguinte forma: tirando aquilo que é possível tirar,
sem que o Natal perca a sua essência e o que é principal. Então aí você vai desconstruindo, né? Vai desconstruindo tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você imaginou, toda aquela representação, a ceia, toda a celebração, toda a festa, né? A ceia, as comidas, tudo que você, os amigos, e aí você inventou a casa, inventou a frente da casa, fez uma cena, uma representação, e você está lá, e agora eu quero que você desconstrua tudo, que você vai tirando tudo aquilo que é possível ser tirado dessa representação, mas que você não tire aquilo que é mais importante no Natal. E aí então você vai desconstruindo e você vai tirando, e aí você pode tirar os animais do presépio, você pode tirar, e não vai perder aquilo que é mais importante. Você pode tirar as luzes, você tira as luzes também, porque aquilo também não vai ofuscar o que é o mais importante. O Natal ainda vai continuar sendo o mais importante. Você tirar as luzes, você tirar os animais, você tirar, né, todas as coisas, você pode ir tirando e tal. Mas o que você não pode tirar, que aí, se você tirar, o Natal perde o sentido. O Natal perde a sua essência. Você tirou os animais, você pode tirar as estrelas, você pode tirar os pastores, você pode tirar os magos, você pode tirar até Maria e José, José e Maria. Você pode tirar. Você pode tirar as luzes, as árvores, as renas, o Papai Noel. Você pode tirar a árvore de Natal, você pode tirar todos os enfeites, mas você não pode tirar Jesus Cristo. Jesus é aquele que representa e é o mais importante no Natal. Na verdade, Jesus é o Natal. De toda a encenação, de toda a representação, de tudo aquilo que você imagina, você pode tirar, e o Natal vai continuar sendo Natal, tendo Jesus como centro. Jesus você não pode tirar. O Natal é Jesus, é o Emmanuel, é o Deus conosco. Jamais poderia faltar Jesus no Natal. Mas infelizmente, o que a gente percebe, que todas essas outras coisas que são apêndice, que são coisas que colaboram, que são coisas que são sinais, são coisas que apontam para Jesus, elas têm se tornado mais importantes do que Jesus. Na verdade, há muitos natais que Jesus tem faltado realmente. Então, se Jesus faltar no Natal, o Natal perde sentido, perde essência. Natal sem Jesus não é Natal. E aí eu quero refletir com você e inverter um pouco essa lógica e essa questão. Nós sabemos e aprendemos e concluímos que Jesus é o mais importante no Natal, que Jesus não pode faltar no Natal, que o Natal é Jesus, é o nascimento de Jesus, é o nascimento do Emmanuel, é a revelação de Deus. Natal é Jesus e não pode faltar. Eu quero inverter e mudar essa pergunta para uma outra reflexão e fazer o seguinte: se Jesus é o mais importante do Natal, e nós cremos que Jesus é o mais importante do Natal, o que é o mais importante para Jesus no Natal? O que Jesus entende ser mais importante no Natal? O que é para Jesus o Natal? Jesus é o amor revelado de Deus. É o Deus que se revela através de uma criança, através de uma vida
que tem como ponto máximo o amor. Eu acho que ninguém tem dúvida em relação a isso. Essa é uma mensagem muito forte de Jesus Cristo. E o próprio Evangelho, a própria Bíblia diz que Deus é amor. Então, eu creio que isso também não é dúvida ao coração daqueles que creem, que estudam a Bíblia, que leiam a Bíblia, e aqueles que conhecem a mensagem de Jesus. Acho que não há dúvida. Jesus é o amor que se revela. Deus enviou o seu Filho, o seu amor, por amor de nós. Eu acho que isso também está muito claro. Jesus veio por nós, Ele é o Emmanuel. Jesus veio por causa de nós. Somos importantes para Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio por amor de nós, pecadores e pecadoras. Se Jesus é o mais importante do Natal, e se para Jesus o mais importante é a revelação do seu amor por nós, para Jesus nós somos importantes. As pessoas são importantes para Jesus, e isso nos leva a concluir que as pessoas são muito importantes no Natal. As celebrações são importantes quando as pessoas estão no centro. As festas, a iluminação, tudo aquilo que a gente pode fazer são importantes se as pessoas forem o centro. No sentido de que as pessoas são amadas por Jesus e nós devemos amar as pessoas e celebrar o Natal, que é o amor de Jesus. O Natal é o mais importante para Jesus, e para Jesus o mais importante no Natal e em todo o tempo são as pessoas. Jesus nasceu por elas. Jesus nasceu pelas pessoas. O Natal aconteceu por causa das pessoas, principalmente daquelas que sofriam, e essa é a mensagem do Evangelho. Então, neste Natal, e tantos quantos houverem, lembremos que o Natal, o mais importante é Jesus. E para Jesus, o mais importante são as pessoas. Se você tem condições de enfeitar a sua casa, que bom isso. Se você tem condições de fazer uma bela ceia, que bom isso. Mas imagina uma bela ceia, uma mesa farta, bonita, e você não tem com quem partilhar aquela ceia, partilhar aquela beleza, partilhar aquela celebração. As festas são boas quando são feitas para celebrarmos o amor de Jesus, a comunhão com Cristo, a comunhão com os irmãos. As decorações são lindas, são sinais que apontam para Jesus. Se as decorações forem mais importantes do que Jesus, elas estão perdendo o seu sentido. Contudo, porém, não importa se podemos celebrar com festas, com iluminação, com representações, com enfeites ou não. Pode ser que você não tenha condições de iluminar a sua casa, enfeitar a sua casa. Pode ser que você não tenha condições de fazer uma grande e belíssima ceia. Isso não importa. O que importa é você celebrar Jesus. É você celebrar de coração. É você celebrar com as pessoas. É você celebrar o amor de Jesus por nós e o amor de Jesus pelas pessoas. O mais importante é celebrarmos o amor de Jesus. O mais importante é celebrarmos o amor de Jesus por nós. O mais importante é celebrarmos o amor de Jesus pelas pessoas. O mais importante é celebrarmos o amor de Jesus por todos e todas. O mais importante somos nós, as pessoas, e Jesus em nossos corações. Feliz Natal!
Que Deus abençoe e que você possa ter uma celebração onde Jesus esteja presente, o amor de Jesus esteja nos nossos corações e nós possamos viver este amor, esta comunhão, porque esta é a vontade de Jesus, este é o querer de Jesus, é isso que Jesus veio fazer entre nós. Deus abençoe, um Feliz Natal.